Graça e paz, amados irmãos. Nós vamos fazer a leitura no Salmo de número 23, que diz: O Senhor é o meu pastor, nada me faltará. Ele me faz repousar em pastos verdejantes, leva-me para junto das águas de descanso, refrigera minha alma. Guia-me pelas veredas da justiça por amor do seu nome. Ainda que eu ande pelo vale da sombra da morte, não temerei mal nenhum, porque tu estás comigo. O teu bordão e o teu cajado me consolam. Preparas-me uma mesa na presença dos meus adversários. Unges minha cabeça com óleo, o meu cálice transborda. Bondade e misericórdia certamente me seguirão todos os dias da minha vida, e habitarei na casa do Senhor para todo sempre. Vou orar. Senhor nosso Deus, quando nós lemos a Tua palavra, o Salmo 23, o nosso pensamento volta para Davi. Quando ele era pastor de ovelhas e como ele pôde olhar e perceber que assim também ele era uma ovelha nas Tuas mãos. Se conosco, ó Pai, na meditação desse salmo, na pregação, ilumina-nos, nos ensine através do mesmo, e que o nosso coração, mais uma vez, se encha de alegria diante da Tua palavra, diante da Tua beleza, diante daquilo que tens feito para com homens pecadores como nós. Nos ajude. É o que nós pedimos, em nome do Senhor Jesus. Quero pensar nesse instante com vocês acerca do tema o Supremo Pastor e suas ovelhas. Essa metáfora é bastante frequente nas Sagradas Escrituras, depois do Salmo 23, ou seja, o Senhor como nosso pastor e nós como ovelhas nas suas mãos. Se nós dermos uma olhadela no Velho Testamento, por exemplo, Isaías 40, 11, diz: Como o pastor apacentará o seu rebanho, entre os seus braços recolherá os cordeirinhos e os levará no seio, as que amamentam ele guiará mansamente. O Salmo Isaías 49, verso 9 e 10, diz: Para dizer aos presos, sai, e aos que estão em trevas, aparecei, eles pastarão nos caminhos em todos os altos, desnudos terão o seu pasto. Não terão fome nem sede, a calma nem o sol os afligirá, porque os que deles se compadecem os guiará e os conduzirá aos mananciais das águas. Também em Jeremias 31:10, ouvi a palavra do Senhor, ó nações, e anunciais nas terras longínquas do mar, e dizeis: aquele que espalhou a Israel congregará e guardará como pastor o seu rebanho. Ezequiel 36 também, 34, a partir do verso 6 até o verso 19, mostra-nos isso, como o Senhor é o pastor, as minhas ovelhas andam desgarradas por todos os montes, por todo elevado, as minhas ovelhas andam espalhadas. E o verso 10, assim diz o Senhor Deus: eis que estou contra os pastores, e deles demandarei as minhas ovelhas, na ideia do Senhor como pastor de ovelhas. Verso 11, porque assim diz o Senhor: eis que eu mesmo procurarei as minhas ovelhas, e as buscarei. É a ideia do Senhor como pastor de ovelhas. Lá em João 10, texto que nós conhecemos muito, 11 a 19, 26 a 28, o próprio Senhor Jesus dizendo: eu sou o bom pastor, e o bom pastor dá a sua vida pelas ovelhas. E essa metáfora de pastor e ovelhas também aparece várias vezes nos salmos, principalmente naqueles salmos davídicos. O Salmo 74:1 diz: porque não rejeitas, ó Deus, para sempre, porque se acende a tua ira contra as ovelhas do teu pasto. Salmo 77:20 diz: o teu povo tu conduziste como rebanho, pelas mãos de Moisés e de Arão.
Salmo 78, 52, quanto a nós, teu povo e ovelhas do teu pasto, para sempre te daremos graças. Salmo 79, 13 nos mostra isso, Salmo 80, verso 1. Então todos esses versículos aqui que nós citamos e outros mais, usam essa metáfora do pastor e da sua ovelha. Quando leio o Salmo 23, certamente, quando Davi o escreveu, ele lembrava quando ele cuidava das suas ovelhas, ou das ovelhas do seu pai. Certamente, quando ele olha para aquelas ovelhas, ele pôde fazer uma comparação. O cuidado que ele tinha com as ovelhas e a necessidade das ovelhas do seu pastor. E ele compara isso com a sua própria vida. Assim como essas ovelhas dependem de mim como pastor, eu também dependo do meu Deus. E no primeiro verso do Salmo 23, a ideia é: o Senhor é o seu pastor. Quem era o pastor dele? Era o próprio Deus. O Deus supridor das suas necessidades. Ele podia dizer: Ele é o meu Senhor. No primeiro verso ele coloca na posição de servo. Ele é o meu Senhor. Eu sou servo. E mais ainda, eu sou ovelha. Eu sou dependente desse Deus. A gente sabe que a ovelha é um animal indefeso, míope. Ele não enxerga direito, é incapaz de cuidar de si mesma. A ovelha necessita do cuidado do pastor. E esse é o primeiro ponto nosso. Os cuidados do pastor nos é colocado aqui no Salmo 23. Primeiro, aqueles cuidados físicos. O pastor é aquele que faz repousar em pastos verdejantes, ou seja, lugar de alimentação. O pastor é aquele que levava as suas ovelhas às águas de descanso, aquelas águas tranquilas, onde a ovelha poderia beber daquela água, saciar a sua sede. Nós vemos o cuidado físico desse pastor também, quando ele preparava uma mesa na presença dos seus adversários. Vamos pensar um pouco acerca disso, uma mesa preparada. Toda mesa precisa de preparação. Quando você vai preparar uma mesa, ou para um jantar, ou para um almoço, ou para um lanche, você prepara todas as coisas. E Davi reconhecia, era o Senhor que estava cuidando dele, preparando uma mesa. E ao olharmos na mesa, podemos dizer, existe a comida material, que pode ter vindo de longe, mas aquela comida preparada pelas mãos amáveis, quando estão preparando a comida para nós. Além disto, podemos perceber aqui na questão da mesa o amor de Deus para conosco, o pão diário, a bênção de Deus que é dado pela mão poderosa dele. E eu acredito que também nesse aspecto social, o aspecto aqui da mesa, também há aquele aspecto social. Porque nós não fomos feitos para viver sozinhos. Nós almejamos comunhão. Deus provê as nossas necessidades. É Ele que cuida de nós. E certamente prepara-me uma mesa. Podemos aplicar também aos nossos privilégios religiosos. A palavra de Deus é como uma mesa preparada para nós. Pense, vamos imaginar quão difícil foi a palavra chegar até as nossas mãos. Quão difícil foi a palavra de Deus chegar até nós. Quantas pessoas morreram
para que essa palavra chegasse até as nossas mãos. E hoje nós temos um privilégio muito grande de tê-la 0800, ou seja, você não precisa pagar nada, mas você tem todo o exemplar da palavra de Deus, de Gênesis a Apocalipse, para ler, para aprender a vontade de Deus para a sua vida, para aprender acerca do caminho da salvação, para agradar ao Senhor, lendo e praticando aquilo que está escrito no livro. Então este livro é um livro abençoador e Deus prepara uma mesa, é um banquete de coisas gordas. Poderíamos dizer que o culto público também é outra mesa preparada por Deus para cada um de nós. Quando chega o dia do Senhor, quando nós nos ajuntamos na igreja, é bem verdade que estamos vivendo em época que não podemos estar todos presencial na presença de Deus, lá na igreja, mas quando tudo estava normal e podíamos ir à casa do Senhor, como diz Davi, alegrei-me quando me disseram, vamos à casa do Senhor. É ali que há um grande banquete. Todas as pessoas se ajuntam, todas as ovelhas se ajuntam. Há pão suficiente e sobra para todos. Preparas uma mesa, pode dizer que a ceia do Senhor também é uma mesa preparada por Deus para o seu povo. A preparação, mas aos convidados, preparas-me uma mesa na presença de mim. Então, o pastor cuida da sua vida, das suas ovelhas. Aí a gente vê também o cuidado pastoral quando diz no aspecto espiritual, refrigera a minha alma, guia-me pela vereda da justiça. É o Senhor que nos guia. É Ele que através da palavra dEle mostra-nos qual é o caminho, onde nós devemos andar, como nós devemos andar, quais são as estradas que nos levam ao conforto. Guia a nossa própria vida. Você tem certeza de que o Senhor é o seu pastor? Lembre desses cuidados espirituais, cuidados materiais. E Davi tinha a plena convicção, o Senhor, Ele é o meu pastor. Por outro lado, nós podemos perceber aqui no Salmo 23 também, os caminhos das ovelhas. Nos mostra aqui Davi ainda que eu ande pelo vale da sombra da morte. Não temerei mal algum, porque tu estás comigo, o teu bordão e o teu cajado me consolam. Não é porque nós somos ovelhas do Senhor Jesus que nós não iremos passar pelos vales. Quantos vales você já passou? Quantas dificuldades? E às vezes vales da sombra da morte, onde não havia perspectiva nenhuma de vida. Mas Davi, ele podia dizer, olha, ainda que haja esse caminho na ovelha, o vale da sombra da morte, ele diz, eu não temerei mal nenhum. Por que ele não temia mal nenhum? A resposta de Davi porque tu estás comigo. Teu bordão e o teu cajado me consolam. Amados irmãos, como é importante nós entendermos isso. Quando estivermos passando pelo vale da sombra da morte, jamais deveríamos esquecer, Deus está conosco. Deus está com a sua vida, Deus está com a vida dos seus parentes, com aqueles que estão doentes, com aqueles que estão enfermos, com aqueles que estão tristes. Davi podia dizer, tu estás comigo. Caminho das ovelhas. E quer melhor amigo do que o Senhor Jesus Cristo? Nos momentos do vale da sombra da morte,
Davi também coloca que os caminhos das ovelhas existem caminhos cheios de inimigos, quando ele diz que o Senhor preparava uma mesa na presença dos inimigos dele. Nós temos vários inimigos. Existem inimigos das ovelhas. Davi sabia o quanto ele já teve que arriscar para proteger as ovelhas, literalmente falando que ele cuidava dos seus pais. Veio o urso, veio animais contra as suas ovelhas, e Davi sempre estava ali pronto a defender com a sua própria vida aquelas ovelhas. Então Davi olhava para a ovelha, olhava para si mesmo e diz: o Senhor faz assim comigo. Ele está disposto a entregar a sua vida por mim. E o Salmo 23 termina: bondade e misericórdia certamente me seguirão todos os dias da minha vida, e habitarei na casa do Senhor para todo sempre. Veja a certeza inamovível da ovelha. Essa certeza que não pode se mover, era isso: bondade e misericórdia me seguirão todos os dias da minha vida, e habitarei na casa do Senhor para todo sempre. Bondade é o que Deus nos dá, e nós não merecemos. Nem eu nem você merecíamos todas as coisas que Deus tem dado para nós, mas Deus, na sua misericórdia, tem nos concedido bênçãos sem medidas. Davi podia dizer: bondade, misericórdia, misericórdia é o que Deus nos dá, e também nós não merecemos o que Deus não nos dá e nos merecemos. Deus nos dá graça quando nós merecíamos o juízo. Porque a palavra de Deus diz: todos nós andávamos como ovelhas que não têm pastor, cada um andava de acordo com o seu próprio caminho. Mas o Senhor Jesus Cristo fez cair sobre ele as nossas iniquidades. Ou seja, o próprio Deus suspende o castigo, nos abençoa quando nós merecíamos ser punidos. A ovelha do Senhor Jesus tem um futuro glorioso, pois depois da sua jornada, quando terminar, como diz o salmista no Salmo 23, ele irá habitar na casa do Senhor para todo sempre. Em outras palavras, a morte não pode nos separar do nosso pastor. Ele nos preparou um lugar, uma casa, um lar, uma pátria. O céu é o destino das ovelhas do Supremo Pastor, do Bom Pastor. Estaremos para sempre com Ele, reinaremos com Ele, desfrutaremos da sua bendita companhia para sempre. E naquele lugar, diz a palavra de Deus, não haverá nem choro, nem pranto, nem dor. Ó, quão felizes são as ovelhas do bom, do grande e supremo Pastor. Para concluirmos, o que tem a ver tudo isso com a minha vida? Em primeiro lugar, Deus está relacionando com homens pecadores como seu pastor. Ele é o nosso pastor. Você pode dizer como Davi: o Senhor é o meu pastor. Essa relação de pastor, ela se manifesta principalmente no Senhor Jesus Cristo. Lá em João 10, de 16, diz: o Senhor Jesus, Ele é o bom pastor, aquele que é o bispo das nossas almas. Jesus veio buscar e salvar os perdidos. A sua missão na terra foi principalmente para isso. E Ele considera os homens como sua riqueza, na qual se alegra, e Ele cuida delas. Isso nos faz lembrar daquela parábola que o Senhor Jesus Cristo mostrou, dividida em 3 partes. Uma delas é da ovelha perdida, que é a grande alegria no céu por um pecador que se arrepende. E esse pastor, ele morreu em prol das suas ovelhas. Mas não apenas morreu, ressuscitou e está à direita do grande pastor, intercedendo por nós.
E como o grande pastor, ele voltará e ele vai reunir todo o seu rebanho. Davi podia dizer: a bondade e misericórdia me seguirão todos os dias da minha vida. Você crê nisso? Qual é o dia que você pode dizer: nesse dia eu não vi a bondade do Senhor? Nesse dia eu não vi a misericórdia do Senhor. Se você está podendo ouvir esse vídeo, ou você pode ver, ou você está vivo agora, será que isso não é a bondade de Deus? Se você está com saúde, será que isso não é a misericórdia de Deus? É um grande privilégio pertencer ao rebanho de Cristo, porque sempre teremos o cuidado do pastor. Na presença de Cristo, lembre-se, haverá plenitude de alegrias. Todas as ovelhas guardadas dos céus. As ovelhas que conhecemos aqui na terra, que partiram desse mundo ao lado do Senhor Jesus, para todo sempre. Davi ele pôde escrever o Salmo 23 e tantos outros salmos mostrando acerca do Senhor. O Senhor é o meu pastor, nada me faltará. Ele é o seu pastor, ele tem cuidado de você. Você tem o privilégio de descansar nos braços do Senhor. Qual criança também desmamada, dependendo plenamente da sua mãe. Assim somos nós nas mãos de um Deus maravilhoso que cuida de nós e que também é o nosso pastor. Se você olhar para o Salmo 23, você vai perceber sempre uma coisa: Deus agindo, o Senhor agindo. Ele é o nosso pastor, é Ele que nos leva por águas tranquilas, é Ele que prepara o alimento para nós, é Ele que refrigera a nossa alma, é Ele que mostra-nos que a bondade e misericórdia nos seguirão todos os dias da nossa vida. Que o nosso Deus, amados ouvintes, aplique a sua palavra ao nosso coração através dessa meditação. Vamos orar? Senhor nosso Deus, nós agradecemos a Ti, porque Tu és o nosso pastor. E na mesma certeza que Davi tinha naquela época que escreveu esse salmo para adorar ao Senhor, nós sabemos que Tu és o nosso pastor e nada nos faltará, porque o Teu cuidado, ele é abrangente à nossa vida. E te pedimos por todos os ouvintes, ó Pai, que a Tua palavra, na sua eficácia, entre no coração de cada um deles e compreendam acerca do pastor supremo e que eles são apenas ovelhas nas mãos de um grande, amoroso e bondoso Senhor. Faz isso, ó Pai, é o que nós pedimos em nome do Senhor Jesus. Amém.